E aí, pessoal, estou aqui para mais um vídeo sobre os candidatos à presidência do Brasil, agora em 2018. Se você gosta dessa série, gosta dessas discussões, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no meu canal, daí você recebe os próximos também. E hoje eu quero falar sobre o Henrique Meirelles, tá? Que eu tive o prazer de entrevistar aí no Pânico da Jovem Pan. Também procurem no YouTube por esse vídeo aí, a entrevista com ele. E fiz ela hoje, então acabei de conversar com ele diretamente. Bom, eu acho que ele traz uma proposta e uma candidatura muito interessante. Tá? Só para relembrar, o Henrique Meirelles, ele foi presidente do Banco Central no governo Lula, foi ministro da Fazenda no governo Michel Temer. Ele usa como slogan hoje em dia, chama o Meirelles. Ou seja, quando o presidente precisa de alguém para resolver a economia, chama o Meirelles. Lula chamou, Temer chamou. Em ambos os casos, o Meirelles esteve ligado a uma política econômica que a gente pode chamar de ortodoxa ou eu prefiro responsável. Tá? Uma política que manteve lá no governo Lula os ganhos, as conquistas da era FHC, tá? Então manteve o controle da inflação, manteve o câmbio flutuante. E como é que faz isso? Como é que fez isso? Mantendo os juros num patamar que não permitisse que a economia inflacionasse, tá? Não cedendo à tentação, muito comum na política, a tentação de buscar um crescimento de curto prazo, inflacionando a economia, baixando os juros, e que isso traz problemas sérios depois. Tá? A Dilma arruinou a economia, a Dilma fez o percurso contrário a esse, e quando Michel Temer entra no poder, ele também chamou o Meirelles agora para o Ministério da Fazenda. E o que o Meirelles veio fazer? Veio fazer medidas às vezes duras, mas muito necessárias para a economia voltar a sair do buraco, tá? Voltar a crescer. Então teve o teto de gastos, que foi essencial para sinalizar para o mercado que, olha, o Estado brasileiro não vai continuar elevando os gastos da forma insustentável que ele estava elevando, tá? O Estado brasileiro não está quebrado ainda, mas se a trajetória dos gastos do Estado continuar da forma em que estava, ele quebrará. Tá? E o teto foi o primeiro passo para isso. Tá? Teve uma reforma trabalhista que foi importante para reduzir alguns dos custos aí ligados à contratação. Tá? Lembrando que não adianta nada você ter leis trabalhistas super estritas, porque no momento que a economia não está aquecida, você tem um grande desemprego como agora, e outra, mais de 40% das pessoas que trabalham no Brasil trabalham informalmente, tá? E mesmo dentro do formal tem muitos que são PJ, ou seja, também não estão sujeitos às leis trabalhistas. Então essa reforma trabalhista, que vem no sentido de modernizar as relações de trabalho, permitir mais formalização e permitir mais geração de emprego, tá? Foi muito bem-vinda. Tá? A gente está vivendo um momento de bastante desilusão com o Brasil, mas é preciso lembrar que o Brasil já melhorou com relação ao que foi o pior momento da nossa crise. Tá? Lá em 2016 foi, digamos, o ponto mais baixo da nossa economia. O desemprego chegou a 14 milhões de pessoas. Hoje em dia já reduziu aí, já foram criados uns 2 milhões de postos de trabalho. Tem muito pela frente, é óbvio, 12 milhões de desempregados. Agora, a gente não está mais na situação tão ruim como lá atrás. E sem dúvida, parte disso é mérito, sim, do Henrique Meirelles, que fez as medidas corretas no Ministério da Fazenda, embora não sejam medidas fáceis de ser vendidas para a população. Tá? Outro mérito dele, ele é alguém que soube trabalhar com diferentes governos e com diferentes partidos. Ele não tem frescura. Ele falou com o Lula e trabalhou com o Lula. Foi presidente do Banco Central do Lula. Depois foi ministro do Michel Temer. E dessa maneira, eu perguntei isso para ele, né? Porque hoje em dia as pessoas estão fartas de política, querem mudar tudo que está aí, querem chutar o balde, querem revolucionar. E aí, como é que ele defende? Como é que ele defende? Ele está não só propondo a negociação com a política, mas vindo no MDB, né? MDB, que é um dos partidos aí mais ligados à nossa ideia de velha política, um partido nada ideológico, um partido bastante metido em corrupção também. E ele, com muita tranquilidade, até disse, olha, é claro que a gente tem que trabalhar junto da política, isso não vai mudar. Agora, existem políticos melhores e piores. Essa demonização geral de dizer que é tudo podre, isso é falso. É falso, é mentiroso e é perigoso, porque faz a gente acreditar em saídas que passam ao lado disso, ou acreditar que a gente vai poder chutar isso para fora. Isso não existe. Quem não tem uma saída politicamente viável, no fundo, está mostrando para todos que vai ter uma presidência ineficaz, não vai ser capaz de fazer nada. Para fazer, é preciso trabalhar junto da política, de preferência escolhendo os melhores dentro dela. Tá? E foi isso que ele tenta propor, e acho que com uma boa dose de razão. Por esses motivos, eu acho que ele traz uma candidatura aí sólida e séria. Tem também um outro ponto interessante de lembrar,
diferentemente de outros candidatos, ele tem uma cabeça bastante esclarecida, então ele é alguém disposto sim a discutir a questão de drogas, ele não tem uma visão ultraconservadora que ele quer impor sobre as pessoas aí em diversos temas dos costumes, tá? Então, quer dizer, acho que traz uma candidatura muito importante, muito necessária, mas, como a gente sabe, está amargando aí das últimas posições, das intenções de voto e dificilmente vai mudar. Por quê? Porque as propostas que ele traz principalmente são um pouco impopulares, embora eu acredite, pelo que ele já mostrou até agora, que ele saiba sim como viabilizá-la junto ao Congresso, tá? Porque ele bem argumenta também, não é que para o deputado é bom que o Brasil cresça também, então não é totalmente impossível você conseguir negociar coisas no Congresso, como o Temer fez, ele estava junto com o Temer, e precisaria fazer de novo aí já para a Previdência, coisa que o Temer e o Meirelles não conseguiram, e agora o próximo presidente vai ter que conseguir, tá? Ele é muito realista de dizer, olha, não é se a gente vai ter reforma da Previdência, é quando ela vai chegar. Se for antes, dá para fazer de forma mais pensada. Se for depois, daí é cortar benefício de aposentado, que já está recebendo, como aconteceu na Grécia. Isso é muito doloroso e o Brasil tem que evitar isso. Então, se você mostra isso com clareza para o Congresso, as decisões são tomadas, tá? Porque ninguém ali é totalmente suicida também. Então, mas, enfim, ele traz propostas sólidas, estratégia boa, mas esse pacote completo, mais o carisma dele, que não é grande, ele tem na minha opinião, ele fala bem até, eu gostei de ouvi-lo falar, mas eu sei que, para quem não se interessa tanto por esses temas, ele é um dos candidatos com menos carisma aí do meio, uma forma de falar bem mais antiga, enfim, não é fácil vender o produto Meirelles, tá? E, portanto, é uma candidatura, nesse momento que o Brasil corre o risco aí de ir para extremos, ou da esquerda ou da direita, e está precisando que surja alguma opção viável mais de centro, como a do Meirelles, seja centro-esquerda, seja centro-direita, a existência de diversos pequenos candidatos de centro, como é o caso do Meirelles, é um obstáculo para isso. Porque se for surgir uma candidatura competitiva aí ao redor do centro, tem que ser uma. 4 ou 5 candidaturas inviabilizam a possibilidade de um surgir. Talvez o voto útil vai ter que migrar aí para um candidato que tenha mais viabilidade. Tá? E tem uma crítica também, na verdade, ao Meirelles. Acho que ele traz esses temas todos muito importantes. O grande desafio, na verdade, do Estado brasileiro no próximo período, já no próximo ciclo, é econômico. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque a economia é a base, tá? A economia é a condição necessária. Se você não resolve isso, se o Estado brasileiro estiver se encaminhando para a bancarrota, não tem nada mais que ele possa fazer. Não existe melhora social, não existe investimento, o Estado quebrado não é capaz de fazer nada, não é capaz de dar saúde, não é capaz de dar segurança, não é capaz de fazer nada. Então o Estado não pode quebrar. Isso é muito importante. E se as reformas forem feitas para o Estado brasileiro não quebrar, toda a economia melhora, porque a confiança, o otimismo de investidores com relação ao Brasil melhora também. Tá? Então, quer dizer, esse desafio econômico é sim central, e o Meirelles está correto nisso. Agora, economia, nesse caso, do ponto de vista do Estado brasileiro, do governo, ela é uma condição necessária. Né? Um governo não pode ser só essa preocupação em botar ordem na casa. Botar ordem na casa é essencial e é o primeiro passo, sim. Mas é preciso ter alguma visão um pouco mais proativa, talvez um pouco mais criativa em algumas outras coisas. Qual vai ser o grande feito? Sabe? Ele vai ser memorável por o quê? Apenas por botar a ordem na casa? Isso é uma cabeça bem... As melhores cabeças do MDB, na minha opinião, são um pouco assim. O Temer tem feito um pouco disso, aí com críticas também, mas tem feito isso. Meirelles é focado muito nisso. E você pergunta para ele de outros temas, segurança, saúde, ele tem o que dizer, ele tem propostas reais. Tá? Mas dá para ver que não é assim o foco. O foco dele é realmente esse pacote de reformas econômicas, que são necessárias, são essenciais. Mas o Brasil tem que estar pensando também nos próximos passos, né? Educação, meio ambiente, saúde, o que é que seja, tem que ter alguma coisa, tá? Alguma coisa além de botar ordem na casa, alguma coisa que o Estado brasileiro possa fazer para o Brasil dar o próximo passo. E não adianta ser ultraliberal aí, é óbvio que o Estado tem que sim dar muito mais espaço à iniciativa privada, não tenho a menor dúvida. Mas tem coisas que ele tem que fazer também, que ele pode fazer, e que ele pode ter uma marca muito positiva, mas daí precisa ter uma liderança que encampe uma prioridade, uma dessas áreas, como assim, uma grande bandeira sua, uma camisa que ela veste, tá? Um projeto, uma marca, alguma coisa que traz algo de diferente e que vai criar algo de novo para a população, que vai criar algo que deixe um legado para o Brasil. Não apenas o legado da ordem, da responsabilidade, mas um legado propositivo também. Isso eu sinto que falta no Meirelles. O Meirelles é, antes de tudo, um economista, um grande economista, tá?
Ele não é o maior economista teórico aqui do Brasil, mas ele é um economista que tem esse pé na prática, tanto no setor privado quanto, mais importante aqui, no público. Ele tem experiência de governo. Tá? Isso é coisa que outros economistas, como o Paulo Guedes, por exemplo, do Bolsonaro, não têm. São ótimos na especulação, mas experiência de fato de governo para fazer as coisas funcionarem não tem. O Meirelles tem. Agora, ele é um excelente economista nesse sentido. Talvez um estadista para o Brasil, talvez um governante precisasse ter algumas outras características. Tá? Eu acho que ele se foca muito numa área e poderia estar dando mais atenção aí a outras. E esse viés puramente econômico também, às vezes num curto prazo, apenas fazer o que é correto economicamente talvez não baste. Tem que fazer algumas outras medidas também. Não sei, podemos pensar o que seria para gerar emprego, para fazer a economia andar no curto prazo. Alguma coisa talvez tenha que ser feita também. Tá? Tanto para vender o plano dele, como para, neste primeiro momento, reduzir um pouco o sofrimento de grande parte da população aí que está esperando. A melhora econômica, feitas as reformas, virá. Mas não é também imediata. O governo tem que estar junto, o Estado tem que estar junto aí também operando durante todo esse período. O Meirelles é alguém que tem as ideias corretas na economia e acho que ele conseguiria fazê-las. Por outro lado, ele é alguém talvez que se foque demais na economia. Isso a gente viu nos debates também, né? No debate, ele falou de segurança com o Alckmin, por exemplo. Ele foi criticar a segurança do Alckmin, falando sobre ir ao problema na raiz, e comparou com o combate que ele teve à inflação, que ele foi a raiz da inflação. De fato, ele foi a raiz da inflação. A segurança, ou tantas outras áreas, saúde, educação, acho que a educação básica, por exemplo, que é uma lacuna aí gritante do Brasil. Não dá para comparar o combate à inflação com isso. Então, essa experiência mais corpo a corpo aí com a máquina pública brasileira é algo que está um pouco além apenas da cabeça do economista. E talvez seja algo que ele careça um pouco. E também a grande dificuldade de vender a candidatura Meirelles, que é MDB, que é centrada nas reformas impopulares e que acredita na possibilidade de trabalhar com a política. Eu não tenho nada contra isso, eu concordo com isso. Nossa população tende a ver diferente. Então, em suma, uma candidatura séria, que traz propostas boas, e vamos ver, ele acredita que seja possível decolar. Eu tendo a ser um pouco mais cético quanto a isso, mas a campanha está aí, vamos acompanhando. Apesar da baixa intenção de voto que ele tem, muito maior, entretanto, do que o inimigo dele, o Boulos, que está com 0%, ele está ao redor de 3%. Mas vamos ver o que acontece, acompanhando aí. Sem dúvida nenhuma, parece uma candidatura bastante séria, num período em que o Brasil corre o risco de se render, de se submeter a uma gritaria, a brigas puramente ideológicas e histriônicas que não tem seriedade nenhuma.